Como o ambiente de trabalho afeta a nossa saúde mental e o nosso bem-estar psicossocial. Esse é o nosso tema do podcast de hoje, que vai endereçar não só questões que os indivíduos precisam pensar, as pessoas, mas também as organizações, porque inclusive nós temos legislações sendo alteradas e que indicam caminhos nessa direção. Então, se você tem interesse no assunto, venha conosco para mais um podcast Odisseia. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao nosso desenvolvimento humano, pessoal. Eu sou Saulo César, cofundador do Odisseia Academy, e junto comigo está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Saulo, tudo bem, Saulo? De volta com o nosso tradicional podcast Odisseia. Tava todo mundo com saudade já, eu tenho certeza. Exatamente. E, Haroldo, você fala de onde? Saulo, eu estou aqui dos Estados Unidos, né? Realizando o pós-doutorado aqui na Universidade de Harvard, em Harvard Medical School. E vamos ficar essa temporada aqui, esses 2 anos aqui, qualificando, até para a gente poder trazer aqui para o Odisseia um material muito rico, tenho aprendido muito aqui. É um local incrível, incrível. E tenho certeza que o nosso público vai adorar as novidades e tudo que eu estou coletando aqui nesse ambiente incrível. Muito bom, muito bom. Nós vamos marcar um podcast para falar só sobre essas descobertas científicas e pesquisas do Haroldo. Mas esse podcast, agora que nós estamos começando, é um podcast muito especial. Ele vai dar início a uma série em que nós vamos tratar do tema ambientes e saúde mental e bem-estar psicossocial. Os vários ambientes que afetam a nossa saúde mental e o nosso bem-estar psicossocial, porque essa é uma temática muito importante, porque a gente tem percebido um volume alto de adoecimento mental, não é, Haroldo? Muito alto, Saulo. As estatísticas elas estão assustadoras. Os especialistas chegam a falar numa pandemia silenciosa, Saulo. E isso, quando a gente olha o número de licenças de saúde, né? A pessoa se afasta do trabalho por ansiedade, por depressão, burnout, estresse ocupacional. Quando soma tudo isso, é assim, aumentou 300%. A gente estava Realmente. discutindo as últimas estatísticas, né? Você, a gente conversando um pouquinho nos bastidores, e aqui no Brasil, de 2023 para 2024, aumentou 68%, e de 2020 para 2024, mais do que quadruplicou o número de licenças. E eu acho interessante quando a gente pensa nesse número, porque aí nós estamos falando daquilo que foi registrado relacionado ao trabalho, né? Ou seja, afastamentos do trabalho, que aí a estatística, as empresas são obrigadas a reportar para o INSS, para o Ministério do Trabalho. Então, eles têm uma estatística que, vamos dizer assim, ela tem uma tendência mais confiável, mas ela não é o total dos problemas que as pessoas enfrentam, porque existem pessoas que não estão inseridas diretamente no mercado de trabalho formal, como aposentados, jovens que às vezes nem entraram no mercado de trabalho. Exato. E se essa mesma tendência, se esse aumento se verificar nesses diferentes públicos, realmente a gente tem uma situação extremamente preocupante, né? Só para você ter uma ideia, Saulo, 2024, isso registrado, porque um número de dias de licença é obrigado a informar, né? O empregador é obrigado a informar no INSS, o empregado também. 2024, 472.328 afastamentos por saúde mental. Em comparação com 2023, que foram 283 mil, nós tivemos um aumento de 2023 para 2024 de 68%. É muita coisa. É muita coisa. E muito, como muito bem lembrado por você, isso aqui reflete apenas aquilo que é comunicado para o INSS, afastamento do trabalho. Mas vamos imaginar profissional liberal, trabalho informal, que é o trabalhador de rua, aquele que vende alguma coisa, presta algum serviço, Uber.
entregador. Os, Há uma massa de trabalhadores, né, Saulo, que não estão com carteira assinada. os empreendedores, pequenos empresários, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha com treinamento para empresários, inclusive um dia eu vou ver se eu consigo trazê-la para um podcast nosso, e ela fala muito sobre o quanto o micro e pequeno empresário ele sofre com isso também, e ele não aparece na estatística, né? Não aparece na estatística. E se a gente pega esse conjunto aí de quase 500 mil afastamentos, 141 mil foi por ansiedade. Então, veja assim, quanto que é impactante mesmo. Nós estamos diante de uma pandemia silenciosa. Se nós E, tivéssemos como medir em todos os ambientes, todas as pessoas, eu acho que os números seriam assustadores. e Haroldo, quando a gente fala de afastamento pelo INSS, você conhece mais essas estatísticas, né? Nós estamos falando daquilo que realmente foram afastamentos pelo INSS, licenças concedidas, né? Licenças concedidas e, na maioria, de 7 dias para cima, só. E a gente pensa no seguinte, vamos fazer uma conta por alto aqui, vamos imaginar que cada afastamento desse represente 15 dias da pessoa fora do trabalho. Isso. Pode ser mais, tá? Eu acho até que em alguns casos é bem mais do que isso, que quando a gente fala em burnout, por exemplo, às vezes a pessoa fica É. meses afastada. Mas vamos fazer uma conta, assim, por baixo, né? Nós estamos falando aí, se estamos falando em 15 dias, de 7 milhões de dias. Se a gente dividisse isso por 365, nós estamos falando de 19.232, ou seja, 20 mil pessoas, um ano inteiro, sem poder exercer a sua atividade por conta Isso. de problema de saúde. Ou seja, é como se a gente tivesse uma empresa com 20 mil colaboradores que, de repente, ela para totalmente durante Parasse mais de de um trabalhar. ano. E isso É. tem um custo para as empresas, tem um custo individual, pessoal, familiar, social. Ou seja, quando a gente fala nesse número, é algo que não diz respeito somente às empresas, nem às pessoas, mas à própria sociedade, as famílias dessas pessoas são impactadas por isso. Aqui, Saulo, a gente tem um custo do governo, porque depois de 7 dias, quem banca é o INSS. Então, somos nós, contribuintes, com os nossos impostos, que bancamos esse afastamento. Esse dinheiro o INSS paga. O empreendedor, o empresário, ele paga até esses 7 dias, ele não tem o trabalho, então ele paga 2 vezes, porque ele paga parte do afastamento e ele paga porque ele não tem o colaborador. Isso é a perda direta, é a perda que eu chamo de catastrófica. E existe uma perda indireta, Saulo, que é a queda na produtividade, porque às vezes a pessoa volta ao trabalho, mas ela não volta no mesmo ritmo de trabalho. Com certeza. Ela volta mais lenta, a produtividade dela cai, ela tem o que a gente chama de presenteísmo, a pessoa está na jornada de trabalho, mas não está trabalhando, né? Ela está ali só de corpo presente, mas a mente... não tá. Então, se a gente for pensar em queda de produtividade, o prejuízo para a empresa é ainda maior, é ainda maior. E, Haroldo, é Então, interessante isso, porque eu estava conversando com uma das nossas alunas do Plat, né? Nós temos um programa de mentoria aqui mais avançado, e ela está numa fase de começar outra carreira, e a gente também auxilia isso. E ela estava dizendo uma coisa interessante, porque ela teve uma crise de burnout, ela ficou afastada durante 3 meses, isso há mais ou menos uns 10 anos atrás. E mesmo depois que ela foi considerada recuperada, que o psiquiatra liberou, o psicólogo também, quando ela voltou para o ambiente de trabalho, parece que existia uma série de gatilhos ali, que embora o ambiente tivesse alterado, embora muitas coisas tivessem mudado, ela tivesse mais preparada, mas aqueles gatilhos, aquelas situações que poderiam ser facilmente endereçadas se a pessoa não tivesse tido aquela experiência, no caso dela, adquiriu uma proporção muito grande. Porque parece que já fica algo que a pessoa fica com medo, fica com receio, né? É como diz aquele ditado popular, né? Cachorro mordido de gato cobra escaldado, tem medo de linguiça, né? exatamente. Gato escaldado tem medo de De água água fria. fria. É exatamente isso. E veja, Saulo, medidas simples poderiam minimizar isso. Por exemplo, identificar que fatores são esses na empresa, na rotina de trabalho, no ambiente de trabalho e corrigir. Outra coisa, acompanhar a pessoa que está voltando.
Geralmente, quem volta de uma licença não tem nenhum acompanhamento, a empresa não tem nenhum protocolo, o gestor não sabe o que fazer. Às vezes ele não sabe nem o que é burnout, ele nem sabe o Exatamente. que é, ele não sabe o que falar. Né? A pessoa está se afastando, ele não sabe o que dizer. E quando a pessoa volta, também não sabe o que dizer. E veja, já passou da hora da gente endereçar essas coisas, se preparar melhor para isso, né? Porque faz Embora, né, parte, é a Haroldo? produtividade que está em jogo, é o lucro da empresa que está em jogo. Né? E embora, né, a gente que está envolvido nessa área, a gente lide muito bem com isso, a gente fale sobre isso, mas eu acho que na sociedade, de uma maneira geral, ainda existe, de um lado, um desconhecimento, uma desinformação sobre o tema, e, por outro lado, eu acho que existe um preconceito, que eu acredito que tem diminuído ao longo do tempo. Você, na sua carreira de psicólogo, você deve ter percebido isso também, né? Uma diminuição desse preconceito em relação à questão da saúde mental, mas ainda existe esse preconceito e ainda existe essa desinformação, porque as pessoas parecem que pensam que, não, esse negócio de psicólogo, psiquiatra, para quem está doido, para quem tem algum problema, e aí acaba não buscando uma ajuda até que a situação já esteja tão grave que aí o endereçamento, o tratamento é muito mais complicado. Muito mais complicado. E tem um outro elemento, Saulo, que eu acho ainda mais grave. Os profissionais da psicologia, que estão muito acostumados a trabalhar num ambiente clínico, ou seja, o paciente, o cliente procura esse profissional e ele atende na clínica dele ou atende online, e o paciente começa a relatar várias questões da vida. Isso é muito comum, isso já tem muitos anos, eles já têm um treinamento sobre isso. Mas não há um treinamento para os profissionais quando o paciente chega com um quadro de adoecimento mental por causa do trabalho. Então, os profissionais da psicologia e da psiquiatria não estão tão bem equipados, eu digo em comparação com a outra demanda que eles já têm. Eles não estão bem equipados, por exemplo, para identificar que qual fator do ambiente de trabalho, qual fator da rotina, como ajudar a pessoa, como equipar a pessoa com estratégias para o trabalho, porque isso é muito novo. Né? E eu acho que a Isso é gente muito tem uma novo. cultura, né, Haroldo, de separar quem nós somos fora do ambiente de trabalho e quem nós Isso. somos dentro do ambiente de trabalho. Por isso, nosso podcast hoje vai falar muito do ambiente de trabalho, mas a gente precisa vencer essa falsa barreira, essa barreira ilusória. Eu acho interessante que tem um seriado na Apple TV chamado Severance, ou Ruptura, acho que o nome em português é Ruptura, Ah, que sim, fala isso, exatamente de um isso. procedimento em que a pessoa separa as duas personalidades, aquela que existe dentro do ambiente de trabalho e aquela que tem fora do ambiente de trabalho. E é um seriado de ficção, mas é interessante porque ele recoloca essa questão que nós somos únicos, né? Não dá para a gente tentar separar isso de maneira artificial, porque se você tem uma discussão em casa com o seu cônjuge, se você tem um problema com o seu filho, se você está com um problema financeiro, não adianta você imaginar que você vai, a partir do momento que passa o crachá na catraca da empresa, tudo aquilo fica do lado de fora e você vai ser uma pessoa que produz igual se fosse um robô, né? Exatamente. Aí esse tema está em voga aqui, Saulo. A Tesla está lançando um robô. Eu até ontem vi esse robô, viu? Eu vi, assim, é meio impressionante mesmo, né? E parece que eles vão fazer um leasing desse robô, US$ 25.000, você paga em 5 anos. E o robô, ele arruma a casa, ele lava a louça. E se você tiver o chat GPT, você conversa com ele responde perguntas. Esse robô não adoeceria, só. Ele pode estar em qualquer ambiente de trabalho, ele pode ter qualquer rotina de trabalho, você não precisa conversar com ele não tem casamento, ele não tem problema, ele não tem filho. Esse robô vai lá e faz a tarefa. Mas ele é um robô, É. não é um ser humano. O ser humano não é assim, né? O ser humano ele unifica tudo, a experiência doméstica, de relacionamento, ambientes de trabalho, a comunicação. Então, quando há ser humano envolvido, tudo fica mais complexo. Né? Mas mais complexo não significa insolúvel. A gente precisa olhar para essas coisas, a gente precisa se preparar para essas novas questões, as novas questões, né? Que hoje nós estamos com uma sensibilidade social a esses temas.
Então, neurodiversidade, inclusão das pessoas que têm neurodiversidade, uma melhor abordagem do adoecimento mental, ambientes de trabalho mais saudáveis. Isso está na agenda de hoje, Saulo. Isso está na pauta do dia. E eu acho que isso que vai separar grandes empresas de empresas de fachada. Eu acho que as grandes empresas muito produtivas, muito criativas, serão empresas que vão endereçar, que vão olhar para esses elementos com mais seriedade. Até porque nós vamos percebendo que se o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho que proporciona um bem-estar, as pessoas são mais produtivas, elas são mais criativas, elas realizam mais, elas se comprometem mais, diminui o nível de absenteísmo, de rotatividade, e isso afeta de maneira geral, positivamente, né, todo o ambiente empresarial. Então, por um lado, né, existe um grande desafio, por outro, existe uma grande oportunidade de diferenciação das pessoas que endereçarem esse tema. E Haroldo, quando a gente fala de saúde no ambiente, saúde mental no ambiente de trabalho, bem-estar psicossocial, o que você tem percebido que são as maiores ocorrências, né? Até para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, para elas poderem identificar assim, o que mais ocorre no ambiente de trabalho que pode ser um indício de que existe algo que precisa ser tratado. Saulo, foi bom você ter tocado nisso. A gente conversa muito sobre isso. Eu considero 3 pilares do adoecimento no trabalho. 3 pilares. Um deles diz respeito ao fluxo do trabalho. Então, a pessoa adoece por esgotamento, por estresse ocupacional, por burnout, excesso de exigências. Quer dizer, aquele ambiente e aquele processo de trabalho que é tão desgastante que a pessoa esgota, ela chega na exaustão. Aí ela pode ter uma crise de ansiedade, um burnout, etc, etc. Esse é um ponto. Outro aspecto que eu acho fundamental, é um outro pilar, é o trauma no trabalho. Então, a pessoa sofre um assédio sexual, um assédio moral grave, seja através de um bullying, de um preconceito, e aquilo traumatiza a pessoa, e a partir daquele trauma ela começa a adoecer. Esse é um elemento que eu acho que é muito importante também. E aí entra basicamente assédio moral e assédio sexual, elementos traumatizantes, né? Agora, há um terceiro pilar, sabe, que é um pouco parecido com esse segundo, mas ele é diferente num certo sentido, que é quando você começa a adoecer, porque o processo de comunicação, as relações no ambiente de trabalho são muito tóxicas. Então, você tem um gestor que não sabe se comunicar, tem uma equipe que é altamente competitiva e às vezes até antiética, um puxando o tapete do outro. Então, as relações estão adoecidas. E como as relações estão adoecidas, o colaborador acaba adoecendo por conta dessas relações. Então, eu considero esses 3 pilares assim responsáveis por mais de 90% dos adoecimentos. Então, o esgotamento, o assédio que gera trauma e as relações deterioradas que inviabilizam uma convivência humana, né? E é interessante, Haroldo, porque você comentou da tecnologia, os robôs, o chat GPT que vem agora, a inteligência artificial. Isso afeta diretamente a parte de fluxo de trabalho e, de maneira mais geral, acho que dos fatores afeta, de maneira geral, a gestão, também as relações, mas o fluxo do trabalho começa a passar por uma mudança, né? A gente tem hoje situações que, por exemplo, a gente vai para as empresas de call center, para as empresas, bancos também, empresas de saúde, estão sendo fortemente impactadas por essa tecnologia e o fluxo de trabalho se torna cada vez mais intenso. E muitas vezes a pessoa precisa até esconder as próprias emoções no ambiente de trabalho. Eu fico pensando numa pessoa que faz um atendimento. Eu já trabalhei em hospitais, em pronto-socorro, né? Fui gestor hospitalar de pronto-socorro, e é complicado, porque às vezes a pessoa está ali com o problema dela, mas chega um paciente que está extremamente irritado, que está nervoso, que está com um problema real e às vezes até agride
verbalmente, agride a pessoa que está atendendo, e a pessoa que está atendendo ela precisa se controlar, né? Se fosse a gente numa situação comum, você reagia, mandava a pessoa para aquele lugar, cortava a conversa na hora, você poderia fazer isso. Mas dentro do ambiente de trabalho, a pessoa, o colaborador, não pode fazer isso, né? E às vezes ele não está preparado, ele não tem as ferramentas para poder lidar com essas situações. E isso é uma coisa interessante, Saulo, porque desde o início da psicopatologia, do estudo das doenças mentais, os pesquisadores perceberam que tinha um fenômeno no adoecimento mental que é a infecção, é o espalhamento do adoecimento. Isso é muito comum. Então, por exemplo, a ansiedade ela contamina, ela costuma contaminar. É até curioso porque eles perceberam isso em esquizofrenia. Por exemplo, um paciente esquizofrênico não tratado, ele dispara gatilhos em outros que têm a doença e acaba entrando em surto por causa disso. Uau! Então existe uma infecção, vamos dizer assim, né? Aquilo se espalha. E veja, quem está atendendo o público não toma cuidado. A gente não tem mecanismos de proteção para quem lida com o público. E chega aquele paciente no hospital, chega alguém no call center, ele pode transmitir. Então, todo aquele adoecimento, às vezes a pessoa chega cheia de neuras, tá neurótica, né? Ou ela está altamente ansiosa. Quando você percebe, em meia hora que aquela pessoa ficou no atendimento, ela deixou todo mundo ansioso. Desde da pessoa que primeiro atendeu até o gestor. Todo mundo entrou naquele clima. Por quê? Por conta de um despreparo. Porque você não vai atender uma pessoa infectada com ebola sem equipamento de proteção. Mas a gente acha que pode conversar com qualquer pessoa e não precisa se proteger. Interessante isso, Haroldo, porque às vezes as pessoas pensam que não, né? Que essa questão mental é individual, é só da pessoa, que isso não tem a ver com o outro. E realmente, né, se a gente for parar para pensar, fica do lado de uma pessoa que está com raiva. No aeroporto, por exemplo, quando o voo atrasa e de repente uma pessoa começa a se encolerizar, aí as outras começam a entrar na mesma vibração, no mesmo padrão de fala, de agressão. Padrão. Até porque a gente, ser humano, a gente tende a repetir o comportamento do grupo, de quem está na nossa frente, né? Isso aí, Sal. E o que acontece? Por isso que não se divulga detalhes de suicídio. Eu acho que tinha que divulgar as estatísticas mais, sabe? Mas você não divulga muito detalhes de suicídio, por quê? O surto, o adoecimento de um pode ser gatilho que dispara os outros. Olha só. Então você tem uma pessoa que ela está ali pré-surto, ela está pré-crise. Se ela tem detalhes de um outro, ela é estimulada, aquilo é um gatilho, ela entra em crise. Mas isso não vale só para o suicídio, isso vale para a ansiedade, isso vale para a depressão, isso vale para todos os transtornos. Quer dizer, uma pessoa adoecida, ela pode disparar, ela pode se tornar um grande gatilho para várias outras adoecerem. E aí você tem um adoecimento coletivo. É impressionante isso, né? Haroldo, se a gente for pensar, né, vamos pensar num paralelo entre as enfermidades biológicas, infecciosas. Quando uma pessoa tem que lidar com esse tipo de situação, ela tem ali os preparativos, ela tem a luva, ela tem a máscara, ela tem a roupa, ela tem os procedimentos. No campo da saúde mental, o que a gente poderia ter de paralelo para esses mecanismos de proteção do indivíduo? Daqui a pouco a gente fala das empresas também, mas vamos falar um pouquinho do indivíduo. O que a pessoa precisaria fazer, o que ela pode fazer para se proteger dessas contaminações mentais e para não se expor a ambientes que podem prejudicar a sua saúde mental? Saulo, basicamente, a gente tem percebido aqui no Odisseia Academy, a gente usa muito isso, dois grandes elementos, duas grandes estratégias. A primeira estratégia é uma estratégia de ancoragem. Então, meditar 5 a 10 minutos por dia. O autocuidado, ter uma atividade física, cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Por quê? Porque isso fortalece. Isso fortalece o seu sistema imune, isso te fortalece psiquicamente. Né? Então,
essas estratégias de ancoragem. Leitura, um áudio, um devocional que você lê uma mensagem todo dia, porque aquilo te ancora, aquilo te puxa. A hora que você está perdendo o equilíbrio, aquilo faz você voltar para o equilíbrio. E a outra estratégia é uma grande estratégia do desenvolvimento pessoal. Porque o desenvolvimento pessoal, ele vai te dar ferramentas para você se comunicar melhor, para você equilibrar suas emoções, para você rever certas crenças, que tudo isso é fator de risco para o adoecimento. A pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela está exposta. Ela é uma presa fácil. Fácil, fácil, fácil. Uma pessoa que não tem conhecimento das suas crenças limitantes, ela é facilmente manipulada. Uma pessoa que não tem estratégias de comunicação, ela entra rapidamente em conflito. Alguém joga a isca ali, em 30 segundos ela está batendo boca, está discutindo, porque ela não tem a técnica da comunicação pacificadora. Né? Então veja como é que isso é importante. Né? Tudo isso eu chamo de equipamento de proteção psíquica. Né? Tem as EPIs lá, mas tem os equipamentos de proteção psíquicas. Né? Os EPPs. E a gente precisa desenvolver isso. Não dá para sair aí ingênuo, achando que você é imune. Não é. E interessante porque, assim como nas doenças físicas, o adoecimento mental não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Às vezes a pessoa não vai percebendo, ela não desenvolve essas habilidades, ela não estuda, ela não busca forma de se comunicar, de se conhecer, de olhar para si mesmo, perceber, gente, ó, hoje eu não estou muito bem. O que aconteceu? O que disparou isso? O que trouxe esse sentimento, essa angústia? Como é que eu estou reagindo? E a pessoa vai aos poucos, tendo problemas que podem parecer imperceptíveis no começo, mas que uma hora começam a culminar numa situação extremamente complicada, né? Porque raramente, Saulo, alguém sai de um quadro normal e vai para um quadro grave de adoecimento. Por exemplo, você não está bem no domingo e na segunda você acorda altamente ansioso. Não é assim que funciona. Né? A ansiedade ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aos poucos você vai perdendo qualidade de vida. E vários sinais. Você começa a não dormir bem, começa a não se alimentar. Aquilo vai se acumulando até chegar num quadro mais grave. Né? E se a gente entende isso, que é uma jornada, que é um processo, eu começo a intervir quando o processo está no início. Então, essa ação preventiva é Sinais de fundamental. ansiedade. Existem até escalas para medir isso, né? As escalas Beck são escalas importantes para isso. Mas quais são alguns sinais que a pessoa poderia ficar atenta para ela ir entendendo que ela está eventualmente num quadro de ansiedade que pode evoluir para um quadro depressivo? Eu tenho uns sinais assim que são clássicos só. O primeiro sinal da ansiedade forte é distúrbio do sono. Não só de dormir, mas de relaxar. A pessoa não consegue mais relaxar. Ela não consegue dormir, ela não consegue parar. Ela não se permite. E isso está atrelado ao quê? Ela aumenta a necessidade dela de controlar. Então, olha que interessante. Cada vez mais ela quer controlar até o incontrolável e cada vez mais ela quer só agir. Ela não relaxa. Então, olha como é que isso é importante. E um outro elemento, ela começa a ser invadida, a mente dela, por pensamentos automáticos. É uma cachoeira de pensamentos. Então, veja, ter um bom sono, ter atividades de autocuidado. Por que eu falo atividade de autocuidado? Quando você está fazendo um exercício, quando você está fazendo uma meditação, você não está parando. Você não está à toa.
Você está agindo, mas agindo no autocuidado. É igual o músico que para afinar um instrumento. Haroldo, Não dá, não isso dá para eu tocar e nunca afinar um instrumento. Porque por mais que eu seja habilidoso, o som vai sair horrível. Né? esse ponto do repouso, né, do repouso de qualidade, ele é tão importante que a gente vê na questão do condicionamento físico, né? A gente tem uma onda das pessoas irem para a academia e isso é extremamente interessante, a gente reforça isso aqui no Odisseia, a gente fala sobre longevidade, mas eu digo para as pessoas, às vezes elas se esquecem de que você cria condicionamento físico não é quando você está na academia fazendo as coisas. Ali você está criando um estímulo para poder ter uma qualidade muscular, você ter uma massa muscular mais forte, saudável, mas depois você precisa se alimentar adequadamente e o que vai acontecer, que vai gerar um crescimento de massa muscular é o sono, é o descanso, que é ali que o organismo vai reparar. Se você não dá aquele tempo para o organismo reparar, você não se desenvolve fisicamente. E eu acho que a mesma coisa deve acontecer com as questões mentais. Porque se a pessoa não tem aquela rota do descanso, aquela rota da serenidade, ela acaba reagindo sempre e vira aquele padrão. Qualquer situação leva ela a um estresse, a um descontrole na hora de reagir, porque ela não ensinou o cérebro a, não, ok, tem esse problema? Então, o que eu tenho que fazer aqui para poder recobrar a serenidade, para poder dar o meu melhor? E raramente a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente está ansioso, quando a gente está irritado, quando a gente está estressado. É uma coisa curiosa, Saulo, porque aí, trazendo um pouquinho de neurociência aqui para a conversa, hoje já se sabe que a fixação do conhecimento se dá no repouso. Quando você está estudando, você está adquirindo estímulos e informação, mas a fixação é quando você dorme, quando você repousa. Da mesma maneira, um problema, você não resolve um problema quando você está pensando nele. Quando você está pensando no problema, você está recebendo informação e estímulo. É num momento de lazer, no momento que você está relaxado, que vem um insight, que vem uma ideia de ligar para alguém, de fazer algo para resolver aquele problema. Então a gente vê que esse ciclo, atividade e repouso, seja físico, seja repouso mental, ele faz parte da vida. Quando eu quero entrar num ritmo que é só atividade, eu adoeço. Aí vem o burnout, a ansiedade e até a depressão. Que a depressão é o esgotamento, é quando a pessoa joga a toalha. Ela está tão esgotada, ela gastou tanta energia que ela joga a toalha. Haroldo, e as empresas? Falamos um pouco das pessoas, vamos voltar um pouquinho para o ambiente empresarial. O que as empresas podem fazer para criar ambientes mais favoráveis à saúde mental? E antes, deixa eu dar um passo atrás também, porque não adianta a gente pensar que isso é um problema só do indivíduo, né? Porque a gente falou sobre os temas de produtividade, a gente tem os problemas de imagem também, que afetam a empresa. Porque, por exemplo, um colaborador que não esteja bem e que, de repente, ele não trata um cliente adequadamente, ele pode gerar uma situação que vai afetar a imagem da pessoa. Desculpa, da pessoa não, vai afetar a imagem da empresa. A empresa. E aí, ou seja, não dá para as empresas se colocarem de uma maneira alheia, passiva a essa situação, porque o custo pode ser alto, né? Inclusive, agora parece que tem até normativa para isso, né? E agora é lei, né? Assim, com a alteração da NR01, as empresas passam a ter o dever de fazer a gestão do risco ocupacional decorrente de risco psicossocial. Então, agora tem que fazer a gestão do risco psicossocial. E veja, Saulo, a gente sempre que fala nesse tema, te lembra assim, começa desde o início. Começa lá no RH, no momento que está recrutando. E aí o que eu digo, Saulo, cada vez mais as empresas vão levar em conta habilidades que a gente chama de soft skills, habilidades psicossociais. Então, você vai deixar de contratar só por habilidade técnica e vai começar a levar cada vez mais habilidades psicossociais
em conta. Por quê? Porque o técnico você treina. A pessoa, se ela tiver 70%, 60% da formação que você precisa, os outros 30%, 40% você complementa. Agora, a habilidade psicossocial não, porque uma pessoa que não sabe se comunicar, uma pessoa que é extremamente reativa, uma pessoa que espalha adoecimento no ambiente de trabalho, se você traz essa pessoa para o time, você acaba com a sua equipe. Então, vai começar lá no recrutamento. Outra coisa que nós vamos olhar, processos de trabalho, processos de gestão vão ter que ser revistos. Vão ter que ser revistos. Porque uma pessoa feliz, uma pessoa que está no pleno bem-estar psicossocial, ela produz 3 vezes mais, Sal, sem atrito. Porque a ideia aqui, veja, o que desgasta o pneu não é andar com o carro. O que desgasta o pneu é o atrito do pneu com o chão quando você está andando. E se aquele Então, pneu está um pouquinho desalinhado, ele vai desgastar muito mais do que outro que às vezes andou muito mais quilômetros, mas que estava adequadamente alinhado. Então, isso a gente fala muito com os gestores. Veja, às vezes o seu problema não está na produtividade que você está pedindo, mas está na maneira como você pede essa produtividade, na maneira como você mede essa produtividade, na maneira como você distribui serviço e na maneira como você faz gerenciamento. Porque você pode estar gerando um atrito desnecessário e absurdo. Então, eliminar atrito. Como que eu faço isso? Considerando o bem-estar psicossocial como um elemento fundamental da prestação de serviço ou do produto. Então, no produto e na prestação de serviço que você oferece, ali está o bem-estar psicossocial. Ali está. Você não percebe, mas ele está lá. Ele está lá. E eu quero aproveitar para a gente falar para as pessoas que estão acompanhando o podcast que o Odisseia Academy tem um programa que trata bem-estar psicossocial para as empresas. Nós vamos deixar aqui o link nesse vídeo para quem tiver mais interesse em conhecer um pouquinho sobre esse programa. Ele utiliza a mais moderna tecnologia, que torna o processo de implantação fácil, ágil e menos custoso para as empresas, podendo trazer muitos benefícios. Vamos deixar o link aqui para quem tiver interesse de conhecer. E, Haroldo, quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente fala de educação, de criar uma linguagem. Como é que as empresas podem favorecer essa linguagem no ambiente de trabalho? Como é que as pessoas podem aprender a falar sobre o adoecimento mental? O que as empresas podem fazer para promover essa educação? Saulo, você que é do ambiente corporativo, atuou como diretor financeiro de várias multinacionais, você é testemunha do quanto as empresas investem em treinamento, seminário, certificação. Isso faz parte da rotina da empresa. Não é nenhuma novidade isso. Né? Quantas certificações a empresa paga para o colaborador fazer a certificação? Quantos treinamentos? Quanto tem isso, né? Isso gera bilhões em hotéis, centros de convenção, né? É muito comum no ambiente corporativo esse clima do treinamento, porque todo mundo sabe que uma equipe bem treinada, uma equipe qualificada, ela tem uma produtividade mais apurada. Isso nós sabemos. A única coisa que nós temos que fazer agora é trazer esse processo de educação psicossocial para dentro desse esquema de treinamento. Então, o que nós vamos ter que fazer, Sal? Seminários sobre risco psicossocial, sobre educação psicossocial, cursos e certificações. Então, imagina você ter um gestor que tem uma certificação básica em gestão de risco psicossocial. Um gestor que tem uma certificação top. Esse indivíduo, ele identifica se alguém está adoecendo, ele percebe se tem um conflito, ele sabe intervir. Então, é natural, é trazer esse assunto para dentro dessa tradicional forma de treinar que as empresas já têm.
né? Então a gente sai de um treinamento que é só técnico e agora a gente traz o psicossocial para dentro desse universo. E o interessante, Haroldo, é que quando a gente começa a fazer isso, a gente deixa de focar só naquele desempenho de habilidades do trabalho e a gente começa a focar também em coisas que as pessoas podem fazer e que vai beneficiá-las para além do ambiente de trabalho. Porque uma pessoa, por exemplo, que ela aprende técnicas de comunicação não violenta, uma pessoa que aprende a regular suas emoções, que aprende a desenvolver uma mentalidade melhor no ambiente de trabalho, essa pessoa vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, alguém na sociedade que também tem um desempenho social melhor, né? Ou seja, é uma coisa que as empresas podem fazer e que deve ser visto pelos colaboradores como uma oportunidade, porque aí sim eles vão estar crescendo em algo que vai afetar a vida pessoal deles. A vida pessoal. Então, a tendência que a gente enxerga, Saulo, especialmente nós aqui do Odisseia Academy, né, nós dois estamos à frente disso há alguns anos já, vai crescer muito a demanda por psicoeducação. Vai crescer muito a demanda por certificação. Então, você tem um gestor que, ele fez o curso de administração, ou ele de contabilidade, dependendo da área em que ele é gestor, né? Ele tem a certificação técnica? Tem. Mas que certificação que você tem aí para lidar com a equipe? Que certificação psicossocial você tem? Você sabe lidar com conflito? Você tem alguma certificação em comunicação não violenta, em comunicação pacificadora? Em gestão de conflito? Você tem alguma certificação aí em neurodiversidade? Você vai crescer. Eu tenho certeza disso, porque nitidamente isso impacta a produtividade. Eu vou dar um exemplo aqui, Saulo. Ontem eu vinha aqui para a cidade onde eu moro, né? Eu estava deslocando, fui lá buscar a Tiffany, né? aquela novela Aquela toda. odisseia toda. Aquela odisseia, né? E aí eu fui numa grande rede de fast food, parei na estrada para comer. Então tinha um token, eu fui lá e paguei no token e fiz o pedido. $14, fiz o pedido, fui lá buscar. Começou a demorar. Eu falei com a moça, olha, não me chama, cadê meu nome? Ela olhou, não tem esse nome aqui. Aí eu abri o aplicativo do meu banco, mas eu paguei. Ela falou assim, eu não estou discutindo isso, seu nome não está aqui. Eu falei, mas o que eu faço? Isso não é problema meu. Uau! Bom, mas então vamos entender, né? Só tinha 2 pessoas trabalhando ali. Então, para mim, aquela empresa são aquelas 2 pessoas. Uma fazia sanduíche e a outra embalava e cobrava. Quer dizer, que divisão de processo mais mal feita, né? Porque o aspecto principal, que é lidar com o cliente, cobrar, conversar, a empresa não está nem aí, né? E assim, o problema não é meu. Então, o que eu penso dessa empresa? Não volto mais. Não vou. Né? Nessa eu não vou mais. E ao contrário de uma outra loja que eu fui comprar um tênis, e aí cheguei lá, o atendimento foi incrível. A pessoa chegou falando, peraí, qual que é o seu número? Aí eu olhei e tá, vou buscar para você, tem essa cor? Acabou. Eu já gostava da marca, e agora eu vi que aquela marca, ela tem uma cultura organizacional de não apenas oferecer um produto de altíssima qualidade, mas uma prestação de serviço, um atendimento à altura do produto. E, Haroldo, é aí que a gente percebe essa grande oportunidade que a gente tem nos dias atuais das pessoas que buscarem esse tipo de habilidade das empresas que investirem nisso. Por quê? Porque o robô da Tesla pode resolver o problema de manufatura do tênis, pode resolver o problema de organização do estoque, né, de fazer o sanduíche, mas ele não vai dar conta de lidar com essa parte humana. Agora, nós precisamos nos preparar para isso, as empresas precisam se preparar para isso. E a gente precisa, da mesma forma que a gente faz protocolo, que ninguém numa indústria faz assim, vou pegar um tênis. Não, faz aí de qualquer jeito, costura o tênis, costura o solar. Não, tem um protocolo, tem um método. Às vezes a gente pode desenvolver, sim, protocolos para as empresas lidarem
com o tema da saúde mental. E acho que às vezes falta muito isso, que fica muito no improviso hoje em dia. O que eu faço quando o funcionário está com depressão? E muito no achismo, muito no chute. A pessoa não tem conhecimento e ela quer intervir sem conhecer. E o pior, existem ferramentas boas, existem estratégias boas que não são utilizadas, que poderiam ser utilizadas. E às vezes elas são simples, né? Elas não são coisas do outro mundo, são coisas fáceis. Uma pesquisa feita regularmente, uma orientação focada, olha, aquela pessoa está ali, dá um pouco de atenção para ela, ouvir, saber se uma pessoa foi afastada por problema de saúde, quando ela voltar, como é que eu recebo essa pessoa? Ter um linguajar para falar, promover ambientes, né, para quem tem neurodiversidade, TDAH, autismo e outras condições, para que a pessoa possa se ajustar àquele processo. Ou seja, nós não estamos falando numa coisa que seja um campo completamente desconhecido. Existem práticas, existem protocolos para lidar com essa questão. Eu assim, fazendo um exercício aqui de projeção, né, Sal? Com base nas tendências, eu acho que o setor de RH ele vai ser refinado e ele não vai se chamar mais setor de recursos humanos, Sal. Eu acho que o RH ele vai ser refinado, ele vai passar a se chamar setor de psicossocial. Porque ele vai cuidar não só da admissão, mas de todas essas questões do processo psicossocial. Desde inclusão, neurodiversidade, comunicação, soft skills, habilidades. Isso vai se tornar um elemento chave nas empresas. Por quê? Porque paralela a esse refinamento, nós vamos ter uma automação robotizada cada vez maior, Saulo. Então, assistentes virtuais, robôs, o processo repetitivo, inteligência artificial e robô vai fazer. Mas o processo de proporcionar uma experiência, e veja, Saulo, cada vez mais hoje o cliente está em busca de experiência. Ele não quer só o produto. Ele não quer só o serviço, ele quer uma experiência diferenciada. Então, somando isso tudo, eu não sei o que você vê disso, mas eu acho que vai crescer demais, Saulo. Nós vamos ter inteligência artificial e automação fazendo o trabalho braçal e vamos ter uma qualificação do colaborador que cada vez mais vão ter que ter habilidades, soft skills, para poder lidar com outros seres humanos. Com certeza, Haroldo. E esse é um grande desafio, até porque as áreas de RH, pelo que a gente observa nas organizações, o profissional de RH é um profissional que ele às vezes está esgotado, que ele às vezes está ansioso, porque muitas vezes falta budget, falta orçamento, falta equipe, falta ferramentas, e às vezes ele é jogado para aquela área de cuidar simplesmente daquilo que não tem jeito de deixar de lado, que é a parte de contratação, que é folha de pagamento, que às vezes está num departamento pessoal subordinado a ele ou não. E isso não é suficiente, né? Eu acho que isso gera para o gestor de RH uma insatisfação, porque ele acaba tendo que lidar com uma atividade desafiadora, e, por outro lado, ele acaba não tendo condições de oferecer algo para as empresas que realmente seja um legado, que seja algo que contribua com aquela empresa. Então, eu acho que existe aí uma oportunidade para o gestor de RH que enxergar isso, que perceber que endereçar essa questão pode ser um grande diferencial na carreira dele para a empresa que ele faz parte. E outra coisa que você comentou que eu acho importante a gente lembrar é que não dá para a gente brigar com a tecnologia, não dá para a gente criticar a tecnologia, muito embora a gente saiba que existem impactos sociais, a gente precisa endereçar isso. Não vamos ser ingênuos de achar que, né, um chat GPT, a robotização, a mecanização, ela vai vir sem impactos sociais, mas
quanto mais a gente tentar unificar essas duas coisas, quanto mais a gente tentar aproveitar o melhor disso, eu acho que mais rápido a gente vai passar por esse período de transição no ambiente de trabalho que a gente está vivendo agora. Porque a gente também tentar, não, vamos voltar à época das cavernas, vamos eliminar chat GPT, isso não vai acontecer. Agora, a gente pode aproveitar essa tecnologia para poder apoiar, compartilhar e acelerar esse processo que também envolve os seres humanos. Né? Exatamente, Saulo. E veja, uma grande oportunidade para todos nós temos aqui insistido nisso, na necessidade do desenvolvimento humano, de discutir esses temas. Quando a gente começou em 2019 com a Odisseia Academy, era quase que um pioneirismo falar disso no Brasil. E agora a gente tem uma legislação aí obrigando as empresas a debaterem, a discutirem esse tema. Então a gente fica muito feliz, Saulo, do Odisseia Academy ter sido esse empreendimento visionário e agora vai se abrir aí uma perspectiva para a gente gigantesca, inclusive no mundo corporativo. Com certeza. Gente, o tempo passa rápido, nós já estamos aqui com quase 1 hora de podcast. Esse foi o primeiro de uma série de podcasts que a gente vai falar sobre os ambientes e sua relação com a saúde mental, com o nosso bem-estar psicossocial. E, Haroldo, acho que talvez depois a gente possa até fazer uma live no LinkedIn falando sobre a NR01, falando sobre questões mais específicas. De repente, você que está nos assistindo aí, deixa nos comentários se você acha que isso pode ser interessante, que isso pode ajudar a entender um pouquinho mais dessa legislação, o que o Odisseia Academy está propondo para isso. E seguimos aí, então. Se você achou essa primeira parte dessa nossa série interessante, não deixe de acompanhar as próximas, em que a gente vai abordar também o ambiente familiar, o ambiente social e os nossos ambientes virtuais, que fazem parte também do nosso dia a dia. Haroldo, suas palavras finais para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Nós estamos entrando na década do psicossocial. Todas as profissões vão fazer um investimento muito grande no ser humano, um ser humano qualificado. Aquele ser humano tosco, que tem apenas qualificação técnica, nenhuma corporação, nenhuma instituição quer mais. Estão em busca de uma pessoa que tenha uma formação integral, que tenha uma capacidade de lidar com outros seres humanos. Então, aproveite, invista no seu autodesenvolvimento, leve isso a sério, porque nunca antes nós tivemos uma oportunidade tão grande de ter benefícios investindo no nosso desenvolvimento. Isso aí. Continue acompanhando o podcast Odisseia e as outras ações e iniciativas que nós temos nas redes sociais. Conheça também os nossos programas específicos para desenvolvimento humano. E nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Odisseia. Um abraço, pessoal, e até lá.